Passei 12 dias viajando pela Sicília durante o verão e hoje eu vou te mostrar exatamente quanto custou essa viagem. Spoiler, foi muito cara, gente. Mas fica até o fim do vídeo que eu vou te dar algumas dicas de como economizar. Eu não vou falar de passagem aérea porque isso depende muito de onde e para onde você voa, né? A minha viagem, por exemplo, começou na Calábria. Então eu nem voei para a ilha, voei para Calábria, que é ainda no continente. Mas Sicília tem vários aeroportos com várias companhias aéreas low cost. Então, se você der sorte e pesquisar bem, você consegue comprar uma passagem por um preço bem ok. O seguro viagem, que eu nunca viajo sem, porque é aquela coisa, a gente não quer usar, mas se por acaso precisar, você vai agradecer de ter um seguro viagem. O meu custou 43 euros e com o meu link aqui embaixo você ainda ganha um desconto extra. Eu fiz toda a viagem de carro e os preços abusivos já começam aqui. O aluguel do carro foi 30 euros por dia, o que você pensa assim, nem é tão ruim assim. O problema é o seguro, gente. O seguro são mais 35 euros por dia, o seguro total. E, sinceramente, você não vai querer dirigir na Itália sem o seguro total, porque os italianos dirigem feito loucos. Então, você não quer arriscar. Outro ponto que pesa muito no orçamento é o estacionamento, porque em todos os pontos turísticos e praias não existe estacionamento gratuito. Então você vai ter que pagar e geralmente custa entre 10 e 20 euros por dia. Pelo menos o carro que eu aluguei era híbrido, então eu economizei um pouquinho aí no combustível. Eu gastei por volta de 100 euros em gasolina. Os pedágios foram poucos e baratos, então os 12 dias rodando pela ilha eu paguei por volta de 10 euros. Saindo da Calábria, eu precisei pegar o traghetto para chegar até a Sicília. Foi 42 euros só a ida. A primeira parada foi Taormina. O hotel custou 120 euros para duas pessoas por uma única noite. A entrada no teatro de Taormina custou 16 euros. A famosa granita com brioche no Bambar foram mais 6 euros. A pizza do jantar, 15 euros por pessoa. O teleférico para ir e voltar de Isola Bella custou 10 euros. O próximo destino foi Agrigento, onde o hotel custou 127 euros por 2 noites para duas pessoas. Jantar num restaurante bacana custou 20 euros e o sanduíche no almoço 15 euros por pessoa. A entrada no Vale dos Templos, um dos maiores sítios arqueológicos gregos do mundo, custou 17 euros. O táxi para voltar de lá até o centro de Agrigento foi mais 20 euros. Em San Vito Lo Capo, eu fiquei numa vila que acomoda até 4 pessoas. O preço é alto, 600 euros por dia, mas a casa é enorme, tem piscina, jacuzzi, tudo que eu precisava para fazer o meu lemon spritz. O passeio de barco pela reserva de Zíngaro foi 70 euros com almoço incluído. Em Cefalù, um hotel bem meia-boca custou 238 euros por 2 noites para 2 pessoas. Pelo menos tinha café da manhã. Os lidos, os bares de praia onde você aluga cadeira e guarda-sol, são bem caros, entre 20 e 40 euros para 2 pessoas. As refeições da viagem variaram entre 15 e 25 euros por pessoa. A granita, essencial para sobreviver ao calor siciliano, custava por volta de 3 euros cada. Já em Palermo, fiquei no Hotel Plaza Ópera, 500 euros por 3 noites para 2 pessoas com café da manhã. O melhor canolo da minha vida foi em Palermo e custou 4 euros. O bilhete para visitar o Palazzo dei Normanni custa 19 euros. Agora a parte mais importante, como economizar. A primeira dica, como em qualquer destino, é tente viajar fora da alta temporada. Então, evite viajar para Sicília entre julho e agosto. Maio e junho são meses que são quentes, então você já consegue aproveitar as praias e falam que setembro é ainda melhor porque além de ser quente, o mar está mais quente ainda. Essa é polêmica, mas é real, gente. Eu realmente não alugaria um carro na Sicília. Fazer uma road trip por ali parece incrível e é mesmo, mas assim, os custos são muito, muito altos. Quando você vê os preços de aluguel de carro, combustível, pedágio, estacionamento, sinceramente não compensa. Além disso, é super estressante dirigir por lá, porque, como eu disse antes, os italianos dirigem como se eles estivessem no autódromo. Eu investiria esse dinheiro do aluguel do carro em hotéis mais bem localizados e em tours para conhecer as regiões próximas. Uma maneira de economizar na praia é não depender dos lidos, então você pode comprar cadeira e guarda-sol em qualquer lojinha, tem várias espalhadas em todas as cidades por alguns poucos euros, e usar as partes públicas da praia para não ter que pagar 20 ou até 40 euros por dia para aproveitar a praia. Passar no mercado para comprar pães, queijo, prosciutto, enfim, o que você quiser, todas aquelas delícias italianas, é uma ótima dica também, porque aí você pode fazer os seus sanduíches e levar para a praia, economizando ainda mais. Fora que é uma verdadeira experiência autêntica italiana provar aquelas delícias que eles têm em todos os lados ali.
Eu sou Luli Monteleone, viajante solo que te conta quanto custa viajar de verdade. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e entra no blog que tem sempre mais dicas lá. Boas viagens!